nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Paz e graça da parte de nosso Deus. É uma alegria muito grande estarmos juntos nessa noite. Ainda estamos aqui nos últimos preparativos para esse momento de pregação, trazendo para cá o meu apoio. É uma alegria muito grande, como eu disse, estarmos reunidos em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele é criativo. O Espírito Santo, ele age trazendo novidade para nós. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que nós estamos isolados socialmente uns dos outros, que nós não podemos estar reunidos fisicamente, o Senhor suscitou essa riqueza que é esse encontro estadual para coordenadores de grupo de oração e membros de núcleo. Eu sou o Pedro, eu moro em Araguaína, participo do grupo de oração São José Operário, sou casado com a Kísia, nós temos 2 filhos, o Bento e o Benício. E nessa noite o Senhor nos chamou como ex-presidente da Renovação Carismática do Conselho do Estado do Tocantins a partilhar com vocês a palavra. E eu quero já falar da alegria do meu coração de falarmos sobre esse tema, que é o batismo no Espírito Santo, que é um dos tripés da vida carismática na RCC. Nós sabemos que a RCC, como movimento da igreja, ela se apoia num tripé: batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e vida comunitária. A RCC ela fica capenga quando um desses 3 pontos sofrem: o batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas e a vivência fraterna, a vida fraterna. Então hoje nós vamos partilhar esse tema importante na nossa vida carismática, um tema de muita reflexão nos últimos tempos. Desde 2013, a Renovação Carismática Católica do mundo tem se colocado em situação de escuta diante de Deus, para ouvir de Deus a novidade dele para esse tempo, a orientação de Deus para esse tempo. Independente do lugar onde você esteja, do grupo de oração que você coordena ou do núcleo que você faça parte, você é uma centelha de Pentecostes. E nós, como movimento, temos buscado, irmãos, ouvir de Deus os direcionamentos e ouvir de Deus as graças. Para esse tempo específico que nós vivemos, esses tempos maus, esse tempo de culturas que tem se alastrado no nosso meio, esse tempo de uma nova era sendo instaurada, nós precisamos ouvir do Espírito que Ele quer. E uma certeza nós já temos, irmãos. A resposta de Deus para esses tempos é o batismo no Espírito Santo. É impactar a vida das pessoas com o poder do céu. É transformar a vida e as almas das pessoas. Quando nós nos colocamos à disposição do Espírito, Ele faz o renovo, Ele faz a graça de nos renovar inteiramente. E é essa graça do renovo em mim, em você e nas pessoas que nós vamos anunciar que faz a sociedade nova. Então, irmãos, nós vamos partilhar esse tema em 3 momentos. Primeiro eu vou fazer uma contextualização histórica com vocês. Depois nós vamos falar um pouco sobre os sinais, os elementos característicos do batismo no Espírito, que nós já conhecemos. E no terceiro momento, nós vamos ver o que a igreja espera de nós. O que o mundo precisa que nós temos a dar. Então, essa reflexão que nós vamos fazer, e eu vou começar já partindo dessa contextualização histórica, que vai nos ajudar a entender um pouco disso, um pouco de como, no decorrer do tempo, esse pentecostalismo moderno que nós chamamos aconteceu. Nós temos o Pentecostes da igreja primitiva, que é o de Atos 1 e 2, ali onde aconteceu com os apóstolos e Marias reunidos no cenáculo, que nós conhecemos, Atos 2, do 1 ao 4, quando eles estavam reunidos, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E nós vemos também os capítulos sequenciais de Atos dos Apóstolos, que mostram que os apóstolos eles se tornaram homens corajosos, homens intrépidos em anunciar a palavra de Deus. Eles saíram de uma situação de medo, de esconderijo, para uma situação de anúncio, de vivacidade apostólica. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Mas aqui nós vamos compartilhar o contexto histórico desse pentecostalismo moderno que a gente chama. Desse Pentecostes que acontece nessa primavera atual da igreja.
Então, eu vou começar falando de uma pessoa. Desculpe se eu estou falando um pouco rápido, eu quero poder contemplar aquilo que veio ao coração. Mas se estiver muito rápido, coloca no chat aí, que o irmão me dá um toque aqui. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós vamos começar falando de uma pessoa que, para esse pentecostalismo moderno, foi uma pessoa-chave. Uma freirinha, uma madre, lá de Lucca, na Itália, chamada Beata Helena Guerra. Para esse movimento Renovação Carismática, para essa graça do batismo no Espírito Santo acontecer hoje na igreja e na nossa vida, no nosso bairro, na nossa cidade, Deus poderia ter contado com outra pessoa, mas ele quis contar com a Beata Helena Guerra para começar um movimento de culto ao Espírito Santo. E a Beata Helena Guerra, ela escreveu inúmeras cartas e tem inúmeros escritos sobre o Espírito Santo e sobre o seu poder e sobre a sua graça. Mas o carisma principal que Deus despertou na Beata Helena Guerra foi o de contagiar a igreja com o culto do Espírito Santo. Foi de fazer a igreja voltar ao Espírito Santo. E dentre tantas cartas, eu quero ler alguns trechos da primeira carta que a Beata Helena Guerra enviou ao Papa Leão XIII, que era o Papa da época. Ela começava a carta dizendo, com uma saudação filial, colocando-se como filha do Papa, que é o que nós somos, filhos desse Pai, desse Santo Pai que é o Papa. E a Beata Helena Guerra, ela dizia assim, no início da carta, e eu quero muito que você reflita comigo, irmãos, as palavras da primeira carta que a Beata Helena Guerra enviou ao Papa Leão XIII. Ela dizia assim, vou ler alguns. Santo Pai, o mundo é mau. O espírito de Satanás triunfa na pervertida sociedade. E uma multidão de almas se distancia do coração de Deus. Nestas tristes condições, os cristãos não pensam em dirigir unânimes súplicas àquele que pode renovar a face da terra. Então aqui ela começa falando que o mundo é mau. Irmão, o mundo que você vive hoje é um mundo mau? E ela diz, o espírito de Satanás triunfa na pervertida sociedade. Isso aqui, irmãos, tem um tempo grande. Foi lá em 1960, na casa de 60, 50 e pouco, que a Beata Helena Guerra começou a escrever essas cartas. E ela vai dizer que os cristãos dessa época não pensavam em dirigir uma unânime súplica àquele que pode renovar, biblicamente dito, a face da terra. E ela ainda diz assim, para o Papa, é a carta da Beata Helena Guerra para o Papa. Fazem tantas novenas, e isso é bom. Mas a única que foi pedida pelo próprio Salvador e feita por Maria Santíssima e os apóstolos é a que agora completamente está esquecida, que é a novena do Espírito Santo. E ela falava, são louvados pelos pregadores todos os santos, mas uma pregação sobre o Espírito Santo, quem a faz? Pergunta a Beata Helena Guerra. Portanto, Santo Padre, diz ela, somente o Senhor pode fazer com que os cristãos retornem ao Espírito Santo para que o Espírito Santo retorne a nós. Abata o domínio do demônio e nos conceda a desejada renovação da face da terra. Que profético, irmãos. Que o seu coração arda com essas palavras da Beata Helena Guerra. Que sua alma revitalize com essas palavras da Beata Helena Guerra dirigidas ao Papa, que retratam o nosso tempo, que retratam, irmãos, a nossa realidade. E ela diz, são este ano, de todas as partes da cristandade, somos chamados a levantarmos unânimes e fervorosas orações, como foi feito no cenáculo de Jerusalém para o derramamento do Espírito. Quais e quantas belas e bênçãos não conseguiremos por meio destas súplicas. Que maravilha, irmãos, que maravilha. E aí, então, ela diz assim ainda, Santo Padre, uma outra palavra. Queira perdoar a minha insistência, ela foi inoportuna, irmãos. Peço que, por caridade, o Senhor faça depressa a recomendação dessa unânime oração para que mais almas não se percam para o demônio, mas que este as perca para o bom Jesus que as resgatou com o seu sangue.
Então ela pede que o Papa estabeleça a novena de Pentecostes para que, ao invés de perdermos as almas para o demônio, ele perca as almas para o bom Jesus, para o bom pastor. Ela diz assim, olha que bonito isso, aqui a gente percebe a humanidade da beata. Eu experimento o remorso de ter tido timidez e esperado tantos anos para expor tudo, que acima exponho ao Senhor nessa carta. Meu pai, ela diz, agora temo também ter sido muito ousada. Olha o que diz a beata. Eu tenho um remorso porque eu guardei isso durante muito tempo, mas agora eu tenho um temor por talvez ter sido muito ousada. E aí então, como fruto dessa insistência, não da primeira carta, mas de várias cartas que Beata Helena Guerra escreveu ao Papa, o Papa Leão XIII escreveu a primeira encíclica do Espírito Santo da história da Igreja, o Papa. Porque ela estava com o poder do Espírito, irmãos. Ela estava movida pelo Espírito. Eu tenho a audácia de dizer que a Beata Helena Guerra ela já estava batizada no Espírito. Ela já tinha tido essa experiência profunda com o Espírito, que é quem dá coragem, que tira a gente do medo, que tira a gente do comodismo, que tira a gente do respeito humano. A Beata estava repleta do Espírito quando, com seus dedos, ela escrevia e suplicava ao Papa, em nome do Espírito, a volta desse culto à igreja. E o Papa, irmãos, Leão XIII também, ele promulgou 3 documentos voltados ao Espírito Santo, e no primeiro ele promulgou, olha só, a obrigação da novena de Pentecostes para a igreja inteira. Fruto da ousadia de uma beata, hoje beata, de uma freirinha, lá de Lucca, na Itália. E aí então, irmãos, além dessas 3, no dia 1º de janeiro de 1901, o Papa Leão XIII, no primeiro dia do século XX, ele invocou o Espírito Santo e cantou ele mesmo o hino Vieni Creator Spiritus, em nome da Igreja. Consagrou o século XX, que é o século do Concílio Vaticano II, que é o século do nascimento da corrente de graça Renovação Carismática Católica, ao Espírito Santo. E aí nós sabemos a sequência de fatos pentecostais que se surgiram na igreja, a começar pelo Concílio do Espírito Santo, como é chamado, o Concílio Vaticano II. E depois seguido, como fruto desse concílio, como nós costumamos dizer, a graça da renovação pentecostal da igreja por meio da renovação carismática católica, irmãos. Então, irmãos, depois a gente vai vendo uma sequência aqui que vai mostrando como o Espírito Santo foi agindo foi sendo derramado no decorrer da história. E aí, então, o Papa João XXIII, o Papa João XXIII convoca, então, abrir o Concílio Vaticano II, que é, como eu disse, chamado de Concílio do Espírito Santo, que chamava a igreja a viver um novo Pentecostes. Não, nada é coincidência, irmãos, tudo é providência. E João XXIII, no início do Concílio Vaticano II, ele faz uma fala que ecoa. Ele disse assim, olha o que pediu o Papa João XXIII na abertura do Concílio do Vaticano II. Renova os teus milagres nestes nossos dias, como em um novo Pentecostes. Permita que a tua igreja, unida em pensamento e firme em oração, com Maria, a mãe de Jesus, possa prosseguir na construção do reino, do reino do nosso divino Salvador, reino de verdade, de justiça, de amor e de paz. Amém. Então ele pede que o Espírito Santo renove os milagres e os prodígios em nossos dias como em um novo Pentecostes. E aí, Papa João XXIII, nós sabemos dessa história, ele falece, ele morre, e quem conclui o Concílio Vaticano II é o Papa Paulo VI, que é outro profeta também nos nossos tempos. Com um detalhe, a primeira pessoa beatificada pelo Papa João XXIII foi a Beata Helena Guerra. Então, o Papa Paulo VI, ele conclui o Concílio Vaticano II e faz uma oração nesse período de início que clama ao Espírito Santo, que vocês podem vê-la aí na internet, é só colocar
Oração do Papa Paulo VI pedindo o Espírito Santo, que você vai ver o Papa pedindo o Espírito Santo também. E aí, então, como fruto desse tempo de graça que foi o Concílio Vaticano II, que é polêmico na igreja, mas que nós vemos como um sopro do Espírito, vem, então, essa sociedade, como disse a Beata Helena Guerra, que nós conhecemos bem, que eu vou repetir, uma sociedade onde triunfa Satanás, onde uma multidão de almas se distancia do coração de Jesus. E no meio dessa sociedade, numa universidade, um grupo de jovens, a faculdade iria oferecer um retiro espiritual no fim de semana. Inicialmente, o nome do retiro seria o Sermão da Montanha, mas por inspiração de um dos professores, que seriam dois, que conduziriam um retiro com esses jovens, que eram do Concílio de Cristandade e estavam fazendo o estudo de Atos dos Apóstolos, ele sugeriu mudar o nome para Retiro de Fim de Semana dos Atos dos Apóstolos. E porque eles estavam estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, e eles estavam também lendo o livro Entre a Cruz e o Punhal, de um pastor pentecostal. E eles já tinham no coração deles, antes desse retiro, uma expectativa, porque o livro dos Atos dos Apóstolos, ele narra Pentecostes. Então, eles se reuniram, e eles tiveram as preleções, as pregações, as orações, e eles disseram que um dos pregadores, dos preletores, ele deixava transparecer uma alegria e uma expectativa. Ele não usava a sua fala, mas a Pat Mansfield, que é uma das pioneiras que estava nesse momento, disse que ele exalava uma expectativa e uma alegria quando falava do Espírito Santo, que gerava algo neles. E eles, então, no sábado à noite, vocês sabem, hoje eu trago mais detalhes porque eu estudei mais. No sábado à noite, então, iria ter uma festa de comemoração de aniversário de alguns jovens que estavam ali no retiro, mas alguns se sentiram impelidos a subirem e a irem para a capela. E aí, então, lá, eles pedindo o Espírito Santo que se manifestasse em nosso dia como em um novo Pentecostes, eles receberam o poder do alto. E ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em menos de 2 anos, esse sopro do Espírito, esse mover do Espírito já estava nos 5 continentes da Terra, irmãos. Porque Deus tem pressa, irmãos. O Espírito Santo é o antídoto para o mundo que nós vivemos. O Espírito Santo é o antídoto dos males. É o antídoto das culturas que geram morte. E aí nós vamos vendo então, irmãos, a graça que foi esse batismo no Espírito Santo. E ele se espalhou para o mundo todo. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender um pouco do caminho que nós estamos trilhando nessa pregação. Mas a angústia que ele tinha no meu coração quando eu preparava essa pregação era: Senhor, como pregar o batismo no Espírito Santo para quem já prega o batismo no Espírito Santo? Qual a novidade que o Senhor tem? E o Senhor me deu esses 3 caminhos que eu estou partilhando com vocês. Primeiro, que eu finalizei agora, que foi o contexto histórico desse pentecostalismo moderno, fruto da profecia da Beata Helena Guerra, que tem a sua mão direita, que ela usava para escrever incorrupta. O corpo ficou corruptível, mas a mão direita dela é preservada. O Reinaldo Bezerra, que é um dos que já viram o corpo, atesta isso para nós e fala disso com um amor muito grande. Ele que é um dos grandes devotos e apóstolos da Beata Helena Guerra, vamos dizer assim, do seu legado, né? Então, irmãos, aqui nós vamos vendo agora dos frutos desse batismo. O que esse batismo gera nessa sociedade? E quando eu falo sociedade, agora eu vou dar uma de professor de geografia, que é o que eu sou. Nós vamos lembrar que a sociedade é feita de indivíduos. A sociedade é resultado do convívio, da forma de viver de um grupo de indivíduos. Então, nós vamos tratar da sociedade aqui como sendo um indivíduo. Eu, você. Quais são as características e os frutos do batismo no Espírito Santo na vida daquele que crê? Quais são os elementos característicos? Isso você também já conhece. Você já sabe, eu tenho certeza. Eu tive a graça de, em 2013, participar em Belém, na Terra Santa,
da escuta profética mundial realizada naquele momento pelo ICRIS, que era o Serviço Internacional da Renovação, hoje precedido pelo CARES. E eu me lembro que foi muito forte, não vou falar muito aqui, porque nós já falamos muito sobre isso nesse tempo de 2013 para cá, mas eu me lembro que em um momento eu espero que você escute com sabedoria e com o coração cheio da graça de Deus isso. No momento, o Senhor acabou a energia do local. Acabou a energia, era uma conferência com representantes do mundo todo, acabou a energia, mas era um auditório pequeno, mas, enfim, você sabe como é quando acaba a energia no encontro. E nós começamos a orar muito forte. E o Senhor foi dando a moção de um irmão pegar a cruz que estava na parede e vir para o meio. E nós orávamos e o Senhor gerava um arrependimento muito grande no nosso coração. Uma contrição por causa dos nossos pecados. E o Senhor dizia assim: vocês estão num carro que não está funcionando, mas vocês estão fazendo de conta que estão. E o Senhor dizia que em muitos lugares não estava havendo batismo no Espírito Santo genuíno, que estava tendo entretenimento e teatro. Isso é muito forte, irmãos. E eu me lembro que à medida que nós fomos orando, que nós fomos colocando potência na alma naquela oração, o Senhor, eu me lembro como hoje o que Ele disse: eu faço tornar a vocês o meu Espírito. Eu retorno a vocês o meu Espírito. Então, é como se o Senhor estivesse nos dando uma chance de corrigir. De corrigir, irmãos, desvios, banalizações, com essa graça celestial que é o batismo no Espírito Santo. E aí, de lá para cá, então, nós temos buscado disseminar a graça de um verdadeiro batismo, como se existisse outro, do batismo no Espírito Santo. E quais são, então, irmãos, as características desse batismo? Nós vamos ver agora. Aqui eu quero falar para vocês que eu peguei desse livro aqui, na íntegra, esses elementos característicos do batismo no Espírito. Então não é nada novo. Esse livro é o livro do batismo no Espírito Santo, elaborado pela Comissão Doutrinal do ICRIS, que era o Serviço Internacional da Renovação, repito, precedido hoje pelo CARES, que faz uma reflexão sobre o batismo no Espírito Santo. Então, esse livro ele é a referência mundial para falar sobre o batismo no Espírito Santo. Então, as características ou os frutos do batismo no Espírito Santo, eu vou citá-las rapidamente. Me acompanha. Primeiro, ele traz uma nova consciência, irmãos, da realidade e presença de Deus. Ele nos faz ter consciência da existência e da presença de Deus. Quem recebe o Espírito Santo, ele recebe a feliz consciência da presença de Deus e de que Ele existe, de que Ele se move. Depois, poder pela santificação. O Espírito Santo nos traz santificação. Desconfie de um batizado no Espírito que permanece na vida de erro. Analise e repense se a pessoa realmente foi batizada no Espírito, se ela não progride, se ela não cria calos na alma buscando a santidade. A santidade é um dos primeiros frutos do batismo no Espírito. Quantos de nós, irmãos, testemunha que quando recebeu o Espírito Santo, quebrou CD, rasgou revista, queimou roupa? Porque o Espírito Santo não foi ninguém que disse, o Espírito Santo tocou o nosso coração e nos convenceu do pecado. E pôs no nosso coração um lindo arrependimento. A santidade é precedida pelo arrependimento, irmãos. A santidade, fruto do Espírito Santo, passa pelo arrependimento. E o arrependimento faz com que nós não mantenhamos-nos cativos nas cadeias do pecado. Quem recebe o Espírito Santo pode até ter cadeia espiritual, mas ele luta. Dá sangue na canela, mas ele está lutando, irmãos. Porque o Espírito Santo é aquele que incomoda a luz da nossa consciência. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, irmãos, ele é uma graça que está sobre nós, que acende uma luzinha amarela rapidamente quando a gente está ali prestes a pensar ou a fazer alguma coisa.
Que às vezes eu brinco, eu digo que às vezes a gente faz assim para não ouvir essa vozinha, para não perceber essa luzinha. Ele está na voz da nossa consciência e ele nos acusa sim do pecado. Ele nos acusa das ocasiões. Ele nos acusa das situações que podem nos levar à perdição da nossa alma, irmãos. Terceiro ponto, então, de característica desse batismo do Espírito Santo, louvor e adoração renovada. O louvor brota nos nossos lábios. A adoração é um gozo para a alma. Com o tempo, isso pode perder esse frescor. Com o tempo, se nós não alimentarmos esse ardor incontido com orações comunitárias e pessoais pedindo o Espírito Santo, nós podemos arrefecer nesse louvor. E aí a gente pode ser aquela pessoa da murmuração. Se nós arrefecermos no pedido desse Espírito Santo, adorar pode se tornar um fardo. Não tenho mais nem o que dizer. Oi, Jesus é o Rei dos Reis, tu não tem o que falar para ele, irmão? Então, se nós estamos pedindo constantemente essa graça, constantemente nós estamos sendo renovados. E se dos nossos lábios, não brota um louvor e uma adoração com alegria, nós estamos pedindo fazer uma frase com 3 palavrinhas que muda tudo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Depois nós vamos ver no item 4, redescoberta da oração, da Sagrada Escritura e dos sacramentos. Redescobrimos a oração, a Sagrada Escritura e os sacramentos, irmãos. Outro fruto, um amor novo pela igreja, Maria e os santos. Um amor novo pela igreja, por Maria e os santos, irmãos. Eu não vou nem me aprofundar muito nesses termos, porque vocês sabem bem disso. Sexto, manifestação e uso dos carismas. É fruto do batismo no Espírito Santo. Grupo de oração que aproveita, que recebe constantemente o batismo no Espírito Santo, tem manifestação porque tem uso dos carismas. Tem uso dos carismas e, por consequência, irmãos amados, tem manifestação dos carismas também. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não existe batismo no Espírito, comunidade pentecostal, sem manifestação e uso dos carismas. Eu não vou falar sobre isso porque é o tema que está na sequência aí. Sétimo, aqui na sequência do livro do Icris. Cura e libertação. O Espírito Santo, por meio do batismo no Espírito Santo, cura e liberta. 8. Olha que bonito isso. Saltou aos meus olhos hoje essa consequência, esse fruto do batismo no Espírito Santo quando eu li. Mobilização dos leigos. Isso mesmo, irmãos. Mobilização dos leigos é um fruto do batismo no Espírito. E eu pergunto, sem falsa modéstia, qual o movimento na igreja particular da sua diocese, do seu estado, do Brasil e do mundo, que tem uma comunhão e uma interligação com a renovação carismática. Muitos têm crescido nessa graça, graças a Deus. Até por meio também da renovação. Mas a renovação, ela traz essa mobilização. E eu quero dizer aqui, a mobilização dos leigos quer dizer que quem recebe o batismo do Espírito Santo não consegue ficar parado. Em espera passiva. 9, a evangelização, anúncio do evangelho. 10, compromisso com a justiça social. Não vive alienado quem recebe o batismo do Espírito Santo, mas tem compromisso com a justiça social. 11, como fruto do Espírito Santo, ele traz um ímpeto ecumênico. Como assim? Isso mesmo, está aqui. Ele traz um ímpeto ecumênico. Eu passo a amar e respeitar o outro, independente das diferenças. E eu vou aqui num ponto mais baixo, irmãos. Como nós podemos falar de ecumenismo se nós nos acotovelamos internamente dentro da nossa igreja, às vezes? Nós precisamos, como renovação carismática, ser artífices da unidade, irmãos. Ser aqueles que geram a comunhão da comunidade. Nós não somos aqueles que disputam espaço,
Quem recebe o Espírito Santo não está preocupado em demarcar território. Quem recebe o Espírito Santo está preocupado em fazê-lo conhecido, amado e buscado pelas pessoas. Por último, o fruto, o 12, novas comunidades, que são as comunidades de vida, mas aqui a gente pode trazer para o âmbito do movimento como comunidades renovadas. A comunidade que recebe o batismo no Espírito Santo, ela é renovada. Ela vive a graça da renovação espiritual. Amém, irmãos? Eu sei que essa verdade nesse dia de hoje, ela se renova no nosso coração. É uma verdade que se faz nova no nosso coração nessa noite. E aqui eu quero partir para o terceiro ponto dessa pregação, dessa partilha, que é essa graça de Pentecostes. Essa graça do pentecostalismo cristão moderno. Os frutos desse batismo no Espírito Santo. O que Deus quer com isso tudo para esse tempo? Porque Deus quer. Se a renovação carismática ainda existe, é porque Deus quer. Deus ainda tem frutos, precisa de que ela dê frutos ainda. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui alguns trechos do documento de Aparecida. Eu poderia ter pego vários outros, irmãos. Mas eu vou pegar o documento de Aparecida e antes eu vou pegar uns trechos aqui também de vocês, da fala de alguns papas, onde nós vamos ver justamente o que eles falam sobre isso. Amém? Vou tirar aqui o óculos para enxergar melhor. Vou ler para você. Olha o que diz aqui, irmãos. João Paulo II, às vésperas de Pentecostes, 29 de maio de 2004, diz assim: graças ao movimento carismático, muitos cristãos, homens e mulheres e adultos, redescobriram Pentecostes como realidade viva e presente na existência cotidiana. Desejo, diz o Papa João Paulo II, que hoje é santo, desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja, como um impulso renovado de oração, de santidade, de comunhão e de anúncio. É a igreja dizendo o que ela espera. Ela espera que o batismo, que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja, como um impulso renovado de oração, de santidade, de comunhão e de anúncio. Aí nós vamos vendo aqui, eu vou partilhar com vocês também aqui, uma frase também, que é do cardeal, deixa eu achar aqui, Raniero Cantalamessa, que ele diz que com a banalização do Espírito Santo, começa o achatamento da RCC. Então nós não podemos banalizar essa graça do Espírito Santo, pelo contrário, nós devemos vivê-la com todas as nossas forças. Então, dentre outras coisas que eu poderia partilhar com vocês, sobre o que a igreja espera de nós e sobre o que o mundo precisa e que nós temos a dar, eu quero partilhar alguns trechos do documento de Aparecida e já vamos caminhando para a conclusão, que é, vou começar pelo número 548. Se você quiser, você pode anotar, para depois você retomar no documento de Aparecida, que diz assim: meus irmãos, queria falar algumas coisas aqui, mas eu acho que não é prudente, sobre a realidade da igreja e sobre a identidade da igreja. Mas nós sabemos que os nossos pastores constituídos, os bispos, se reuniram na Assembleia dos Bispos do Brasil, dos bispos da América Latina, em Aparecida. E esse encontro resultou esse documento. E nesse documento, a Igreja da América Latina, constituída pelos bispos, nos bispos constituídos, ela fala o que espera para a igreja nesse tempo. E olha o que diz o número 548 do documento de Aparecida. Necessitamos de um novo Pentecostes. Necessitamos sair ao encontro das pessoas, das famílias, das comunidades e dos povos, para lhes comunicar e compartilhar o dom do encontro com Cristo, que tem preenchido nossas vidas de sentido, de verdade, de amor, de alegria e de esperança. Irmãos, o que o mundo precisa é o que Deus tem nos dado e é o que nós temos a dar por meio do poderoso batismo no Espírito Santo. A Igreja da América Latina diz, para mim e para você, que a igreja precisa de um novo Pentecostes, irmãos. De um novo Pentecostes. A igreja precisa e espera.
Nós vamos no número 362 do documento de Aparecida, irmãos. Que diz assim: esperamos em um novo Pentecostes, que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos uma vinda do Espírito Santo que renove nossa alegria e nossa esperança. Por isso é imperioso assegurarmos uma restauração comunitária de um ardor incontido e torna impossível um atraente testemunho de unidade para que o mundo creia, conforme João 17, 21. Palavra do Senhor, posso falar porque é com base nisso, mas é a fala dos bispos da América Latina, irmãos. Eu vou repetir, e eu queria que você agora fechasse os seus olhos e entendesse esse pedido da igreja, entendesse esse chamado da igreja, que é feito para mim, que é feito para você. Nós, Igreja Católica Apostólica Romana da América Latina, nós esperamos um novo Pentecostes, que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos uma vinda do Espírito Santo que renove nossa alegria e nossa esperança. Nós desejamos um novo batismo no Espírito Santo. É isso que o mundo espera, irmãos. É isso que o mundo precisa. O mundo não precisa de um líder humano iluminado que salve a humanidade. O mundo precisa do poderoso batismo no Espírito Santo, que gera vida nova, que gera conversão, que gera homens novos com mentalidades novas, mulheres novas com mentalidades à luz do Espírito, irmãos. É isso que o Espírito Santo quer fazer. E aí, continuando no número 14 do documento de Aparecida, eu vou ler para vocês o que diz assim. A Igreja da América Latina diz assim: não temos outro tesouro a não ser este. Não temos outra felicidade e nem outra prioridade, senão a de sermos instrumentos do Espírito de Deus na igreja. Para que Jesus seja encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado e comunicado a todos, não obstante todas as dificuldades e resistências. Este é o melhor serviço, é o seu serviço. Irmãos, bendito seja Deus por essa palavra que vem para nós por meio desse documento de Aparecida, que diz que nós não temos um outro tesouro a não ser este. Não deveremos ter outra felicidade, nem outra prioridade, a não ser de sermos instrumentos do Espírito de Deus, irmãos, na igreja, para que Jesus Cristo seja, feche os seus olhos e escute, encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado e comunicado a todos. Não importa a dificuldade ou a resistência. E os bispos que falam em nome de Deus para nós vai dizer: este é o melhor serviço, o seu serviço. Este é o melhor serviço, o seu serviço. Irmãos, bendito seja Deus. Agora nós vamos para o número... Deixa eu achar aqui que eu estou me perdendo. 18. Marca aí 18. Diz assim: conhecer Jesus Cristo pela fé é nossa alegria. Segui-lo é uma graça. E transmitir esse tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor nos confiou ao nos chamar e nos escolher. Então, conhecer a Jesus Cristo pela fé não é um fardo, não é uma imposição, é uma graça, irmãos. É uma graça. E esta graça, é a esta graça que você é chamado a dar ao mundo, ao difundir ao mundo por meio do seu grupo de oração. Agora, meu irmão, é com você. Agora é comigo. Agora é conosco. Um tempo foi Beata Helena Guerra, no outro tempo foram papas, depois foi os jovens de Duquesne, hoje sou eu, hoje é você. Os chamados a serem testemunhas do Senhor. Inflamar o mundo com a cultura de Pentecostes, as pessoas e o mundo, e as vidas com o poder de Pentecostes. Para isso foi que Deus nos constituiu, para isso foi que Deus nos chamou.
E isso não é um fardo, isso é uma graça. Eu preciso dizer aquilo que veio ao meu coração. Isso é predileção de Deus por você, irmãos. Essa missão de coordenar o seu grupo de oração, de ser apóstolo da efusão do Espírito com seu núcleo, junto com você, irmão do núcleo. Não é fardo, é graça, é predileção de Deus. Deus escolheu você. Peçamos então nesse momento, irmãos, um novo ardor, uma nova alegria, um novo poder, um novo entusiasmo. Você deseja isso? Você já pode ir pedindo aí. Entusiasmo, Senhor. Alegria apostólica, Senhor. O que mais você precisa nessa noite, meu irmão? Reviva, Senhor. Reviva em nós os carismas. Reviva em nós a alegria, Senhor. Eu quero te louvar, Jesus. Vai louvando, vai pedindo, vai se colocando. Vai se colocando diante de Jesus agora. Vai deixando Ele te conduzir. Vamos pedir no Espírito Santo agora, irmãos. Vai deixando a sua alma agora diante do Senhor. Vai colocando o seu ser diante desse Deus maravilhoso, irmãos. Nesse primeiro momento de oração, eu quero que você coloque as suas misérias. Eu quero que você coloque as suas fraquezas, seus medos, suas reservas. As angústias do seu coração. O Senhor me leva a falar, coloca diante do Senhor a incredulidade do teu coração. E o Senhor me revela que muitos de nós estamos incrédulos diante dessa realidade da pandemia. Diante da graça que a gente rezou e não veio. Diante do povo que não responde aquilo que o Senhor nos leva a chamar. Do cansaço apostólico. O Senhor me mostra sandálias de couro ressecadas, com o couro já endurecido, enrijecido, no canto de um quarto. O Senhor me mostra pessoas que deixaram de caminhar pelos sertões secos para levar água viva. Coloca diante do Senhor agora tudo aquilo que está em você. Não esconda nada. Corremos o risco e o erro de achar que o batismo no Espírito ocorre quando nós estamos com um elevado grau de entrega, de santidade, de ardor, quando na verdade Ele vem para dar isso tudo a nós. Eu quero convidar você agora, meu irmão e minha irmã, onde você está, espiritualmente, a se despir diante de Deus, espiritualmente. Tira a capa. Tira a capa cheia de pó. Tira a capa do cansaço, da desilusão. Tira a capa da acomodação. Tira a capa da falta de confiança no Senhor. Você sabe quais são as capas que você precisa tirar, que estão gerando peso nos seus ombros, que estão arrefecendo a sua alegria apostólica. Eu poderia falar agora, depõe diante do Senhor também os teus pecados. Mas eu quero que você continue fazendo esse exercício agora, de se despojar. Despoje-se do nome coordenador agora. Despoje-se do nome servo do núcleo. Coloque-se como ovelha agora. Sim, como uma ovelha pequena, necessitada, ferida. Como uma ovelha que precisa ser cuidada nessa noite. Como uma ovelha que precisa ser sarada por esse poder do Espírito. Por uma ovelha que precisa estar no colo do pastor. O Senhor me mostra ovelhas com a pata ferida, ovelhas com ferimento no seu dorso, com a sua lã corrompida, molhada pelo sangue. Ovelhas com carrapicho nos queixos, na região da boca. Ovelhas com feridas, com orelhas feridas de arames, com pés cheios de espinhos. Ovelhas que já não querem mais pastar, porque o pasto parece difícil. Seja sincero agora com o Senhor.
primeiro passo é reconhecermos a nossa pequenez. Reconhecermos que nós precisamos. Coloca agora toda a necessidade do seu coração diante de Jesus. Quando nós nos reconhecemos pequenos, como estamos fazendo, nós não contemplamos a nossa pequenez. Nós entregamos a nossa pequenez, irmãos. Então, nesse momento, entregue a sua pequenez. Vá pedindo esse ruar. Vá pedindo esse mover do Espírito. Vá pedindo a graça de ser envolvido. Você pode se abraçar agora, se você está numa situação que te permite. Você pode falar agora: envolve-me, Espírito Santo. Envolve-me, Espírito Santo. E vai cantando junto com o irmão. Espírito, Espírito, derramando a sua alma, Espírito Santo, despojando de Deus, a sua alma. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vai deixando se envolver. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vai depondo diante do Senhor agora o teu pecado. Vai deixando a graça do arrependimento penetrar no seu coração e na sua mente agora. Pecados não arrependidos. Coloca diante do Senhor agora. Até mesmo se você não se arrependeu, coloca, Senhor, eu coloco esse pecado não arrependido ainda. Coloca os pecados não confessados. Vai colocando no silêncio do seu coração. Os pecados que ainda atormentam e aprisionam a tua alma, que ainda são cadeia. Tantos pecados que a gente às vezes acha pequenos e que são grandes para a destruição da nossa alma, como a maledicência, a preguiça, a mentira. Tantos outros tão grandes que não vão citar, mas que o Espírito Santo está trazendo à sua mente aqui agora. E vai falando: Jesus, pelo teu soberano poder eu te peço perdão. Eu quero ser lavada nessa noite, Jesus. Eu quero ser cheio e quero ser pleno do teu Espírito, Senhor. E vai orando. Vai deixando o Espírito Santo te envolver. Daí de onde você está, eleva suas mãos aos céus. O Espírito Santo está repousando sobre nós. Ele está repousando agora sobre nós. Levante suas mãos. Ore no poder do céu. Deixa o Espírito Santo agora te fazer um homem novo, uma mulher nova para o século 21. Deixa o Espírito Santo te fazer um homem novo, uma mulher nova para um Brasil
Deixa o Espírito Santo te fazer um homem novo e uma mulher nova para uma sociedade depravada e deprimida. Deixa Ele te forjar um homem novo. Deixa Ele te levantar uma mulher nova. Corajosa, intrépida. Corajoso, audacioso. Coragem. Coragem é a palavra que o Senhor está nos dando nessa noite. Levanta-te, coragem. Toma as armas espirituais que eu te dou. Toma as armas espirituais que eu te dou. E você vai, e você vai, e você vai anunciar, você vai anunciar. Você vai contagiar pelo seu testemunho. Porque eu estou te capacitando nessa noite. Eu estou te dando autoridade. Estou te dando ousadia e parresia, profecia nos lábios. Eu estou te dando olhar espiritual, visão espiritual, discernimento dos espíritos. Eu estou te dando os dons do meu espírito. Recebe como uma cachoeira os dons do meu espírito agora. Liberta a sua oração agora em línguas. Deixa o Espírito orar em você, porque o novo Pentecostes o Senhor está derramando sobre nós. Está derramando sobre nossas cidades, sobre nosso grupo de oração, sobre aqueles mais rebeldes, sobre os membros do núcleo, divisão espiritual, autoridade, fidelidade, fortaleza, piedade. Sobre você, coordenador, um ânimo novo, a alegria de ser um filho predileto de Deus, escolhido para conduzir a sua obra. E transborda agora no nosso coração duas palavras: coragem e alegria, irmãos. Essas são as duas palavras que o Senhor nos dá: coragem para anunciar e a alegria de ser de Deus, a alegria de ser apóstolo da efusão do Espírito Santo. Louva o Senhor agora por essa graça. Louva o Senhor agora por essa bênção. Vai louvando, agradece, toma posse e fala: Senhor, eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse. Obrigado, Senhor, por tua graça que nos assiste, Jesus. Nós tomamos, Senhor Jesus, posse desses frutos do batismo no Espírito Santo, Senhor. Eu tomo posse desse poder, da coragem e da alegria, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Jesus. Glórias a Ti. Vamos cantar, vamos encerrar louvando. Vem dizendo: eu tomo posse da graça de Deus. Vai lá, irmão. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Nós tomamos, Senhor. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Mais uma vez para encerrar. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Louvado, bendito e adorado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.